Nação flamenguista, o Flamengo se preparando aí para Campeonato Brasileiro, Brasileirão e Libertadores, né? Mas o que se fala, pessoal, é a ida de Gerson, né, para o Zenit e também, né, essa polêmica aí envolvendo José Bolt, envolvendo Pedro, né? E será que o Flamengo vai fazer mais algumas contratações? Até porque precisa, né, pessoal? Perdeu o Gerson, perdeu o Pulgar e precisa recompor o elenco, né? Claro, pessoal, eu acho que, sem sombra de dúvida, o Flamengo, mesmo com esse elenco aí que tem, mesmo o Felipe Luiz com o elenco que tem na mão, para mim o Flamengo é favorito, né? Favorito a ganhar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. São três competições ali que o Flamengo chega como favorito, né? Mas é claro que precisa de algumas peças de recomposição, né? O Flamengo hoje, queira ou não queira, tem o melhor elenco do futebol brasileiro? Tem. Mas só que perdeu o Gerson, se fala muito em perder o Wesley, perdeu Pulgar por lesão. Então, pessoal, é um elenco qualificado, tem jogadores à altura, né? Tem a volta de Dela Cruz, mas eu acho que ainda precisa ali de algumas peças no meio campo e até mesmo no ataque, né? Pois é. Vamos ver o que a Camila tá falando aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Informações do Botafogo, a gente segue no Rio. Pedro Henrique Torres chegando com a gente também com as informações do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Beijo grande para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, um grande abraço a todos aí. Tempo longe, né, sem participar aí do Sport Center, mas os dias estão tumultuados. Flamengo fora da Copa do Mundo de Clubes, eliminado pelo Bayern no último fim de semana, mas as coisas ficam um tanto quanto agitadas. Por quê? Ontem, o jornalista Mauro César Pereira, nosso companheiro, ele publicou uma informação de que o Flamengo até teria colocado, digamos assim, o Pedro numa lista ali de negociáveis, né? Teria uma possibilidade de negociar o Pedro se aparecer uma grande proposta. Ah, mas isso acontece de qualquer maneira. Não é bem assim, porque em outros tempos o Flamengo não tinha interesse nenhum em negociar o jogador. O clube soltou uma nota, deu todo apoio, falando que o Pedro é um jogador muito importante, etc e tal. Não caracterizou como inegociável, nada disso. E aí o próprio Mauro César depois publicou até print de uma conversa com uma fonte dele do Flamengo falando ali sobre a questão do Pedro, enfim, até o valor de 15 milhões de euros seria bom. Bom, isso agitou bastante ainda mais o ambiente rubro-negro, né? Porque eliminação, tem toda aquela questão e o Pedro não vem, digamos, recebendo mais tantas chances assim com o Felipe Luiz, especialmente nos últimos tempos, né? Entrou no finalzinho contra o Chelsea, não entrou contra o Bayern, os dois principais jogos ali da Copa do Mundo de Clubes. Então, isso causa, claro, um incômodo no jogador. Quem ficaria satisfeito também, apesar de ter voltado de lesão, um jogador sempre com grande status no Flamengo, o Pedro sempre quer jogar, enfim, quer participar bastante, quer ter sequência, é um atacante muito respeitado, muito visado. Então tem esse incômodo aí. Então houve um incômodo também da diretoria de como essa situação ocorreu também, porque aí causa um atrito, tem questão de gestão de vestiário, de jogadores. O Arrascaeta ontem postou até uma mensagem enigmática para quem foi, fica essa dúvida no ar. Então começam esses pequenos focos aí que existem. Então, para gerenciar isso daí, aumenta a pressão. E aumenta a pressão também sobre o diretor de futebol, o José Boto, português, que chegou no início do ano, profissionalismo, scout e tudo mais, mas ele durante o Mundial concedeu até uma entrevista à Gazzetta dello Sport, um jornal italiano, e perguntado se gostaria de contratar um jogador da Juventus, ele citou o Vlahovic, atacante, que inclusive era titular na Fiorentina quando o Pedro estava por lá. Então isso daí não pegou tanto bem assim, até mesmo na diretoria do Flamengo, durante o Mundial, enfim, chacoalhou um pouco, citou nomes de técnicos que gostaria de contar, quem sabe no futuro, se por acaso Felipe Luiz saísse em algum momento, então não foi tão bem visto assim. Então, diante disso tudo, tem esse chacoalhar aí no universo rubro-negro com pressão
Tem a questão do Gerson também, né? Porque o Gerson acabou saindo, as rusgas ali que houve com seu pai / empresário. Então o Flamengo tem que se adequar com isso diante da passagem do tempo aí. A apresentação do elenco que está de folga vai ser no sábado. É só para arrematar, antes de te devolver, Glaucia. O Flamengo ainda não anunciou a venda do Gerson? Não anunciou. Por quê? Porque o Zenit ele fez um depósito na conta do Flamengo, mas com a disponibilidade de dinheiro dos 25 milhões de euros para daqui a 3 dias do depósito. Esses 3 dias calham amanhã, sexta-feira. Então, se o Flamengo tiver a disponibilidade, o dinheiro está aqui, está disponível, 25 milhões de euros, negociação concluída, e aí o Flamengo e o Zenit podem anunciar o negócio feito. Aí o Flamengo pode concluir outras negociações, o Carrascal, entendeu? Colombiano, enfim. É por aí que o Flamengo está tocando, mas universo chacoalhado, rubro-negro, fica essa questão aí sobre Pedro, enfim, tudo mais. Boa, Pedro. Um beijo para você, amigo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí também. Números... Não deixe Pedro. Outro Pedro, né? O que temos aí do atacante do Flamengo? De todas as temporadas aí, desde 2020 até essa atual temporada, voltou em abril de 25, ficou 7 meses afastado por conta de lesão, né? Teve esse período também de recuperação, enfim. Tem alguns números ali destacados em 23, mais jogos, 61, e mais gols também, 35. E assistências em 22 e em 24, o destaque, né, para 8 assistências também do Pedro. É impressionante, nós falávamos, enquanto o nosso Pedro Henrique Torre trazia as informações, nós falávamos aqui, né, impressionante como nascem as coisas lá no Flamengo, né? Sempre voltou de Mundial agora para ajustar a casa, tem venda do Gerson, enfim, né? O Boto falando muito de cuidar das renovações, do que precisava ser visto, e aí surge essa história do Pedro, de uma insatisfação, de gente de dentro do departamento de futebol falando que venderia por X, por Y, nasce mais uma crise. Não, e eu estava pensando mais cedo sobre isso, até né, no podcast Rolou o Melão, do futebol nacional aqui da ESPN, a gente conversou sobre isso, e a minha visão já virou coisa do passado. Porque o que eu tinha pensado? O Flamengo volta desclassificado, sofre uns dias e depois sacode a poeira e vai numa fome, numa ambição para todas as disputas que tem até o final do ano. Eu também acho que o Felipe vai estar com fome, que ele vai vender essa fome para os... Pessoal, já dizia Jorge Jesus, né? O Flamengo só tem um jeito do Flamengo perder. É perder para ele mesmo, né? Quando tudo tá tranquilo no Flamengo, tem que surgir alguma coisa de dentro do Flamengo mesmo para tumultuar o elenco, né? Justamente isso aí. Para que essa declaração? Todo mundo sabe que foi José Boto que vazou essas informações para Mauro César. Para que isso, pessoal? Me explica. O cara não é profissional? Papo de vinha público e explicar, né? Já que ele dizia que esse cara era profissional, mas não é isso que a gente tá vendo não, viu? Companheiros, mas é preciso muito cuidado com o mundo externo para não atacar o interno, sabe? Para não entrar no campo de jogo, para não respingar no campo de jogo, no trabalho do treinador. É preciso que o Flamengo consiga se blindar melhor, para que o trabalho fique lá, o trabalho do campo, o acerto do trabalho do campo e nada mais, para que os departamentos não atrapalhem a vida do outro. Parece uma obviedade. Né, Mari, porque de onde lá quer que surja, né, a informação, a notícia, a apuração e tal, pega justamente um Pedro que em outros momentos também já foi pauta nesse sentido, né, de insatisfação, enfim. E aí é óbvio, né, que todo esse histórico também vem nesse momento que ele também estava voltando de lesão, ainda tentando se reencaixar ali, né, voltar a esse time do Felipe Luiz, enfim. É óbvio que isso também vem nessa esteira, né? Com certeza, tem uma bagagem aí, né? Agora também é preciso entender como que tá esse dia a dia, né? E eu falo o dia a dia ali de Felipe, de comissão, de grupo, de Pedro, porque se nesse dia a dia já está tendo alguma coisa, algum ruído, isso, né?
pensando ali em situações, aí ali tem que ser conversado de fato, porque o Flamengo de hoje não é o mesmo Flamengo que o Pedro deixa quando ele se machuca. Então, é outra diretoria, é outro treinador, é outro jeito de jogar, rendimento. Então, acho que o entendimento ali, essa conversa, ela precisa ser muito clara, de jogador e treinador principalmente, para aí depois subir para a diretoria, se é que precisa subir. Boa, turma, já a reta final aqui do nosso Sport Center. Amanhã não temos essa edição das 4 da tarde, mas a turma segue também acompanhando todas as informações. Pois é, pessoal, é como a mídia trouxe aí, né? Eu acho que o Flamengo perde para você mesmo, né? Perde para ele mesmo, né? Quando tudo tá calmo, ele tem que movimentar, tem que fazer por onde. Agora, é como eu disse aí no vídeo. Eu acho que BAP precisa dar uma explicação, né? Mauro César não divulgou quem era a sua fonte, mas segundo as informações de Maurício Prado, né? Ricardo Maurício Prado, ele diz que é simplesmente Boto, né? Todo mundo tá dizendo aí que é Boto, né? Então acho que BAP deve vir a público, dar uma explicação, né? Já que ele dizia que o cara é profissional. Como é que ele é profissional e tá vazando informação? Se realmente o Flamengo tem interesse em vender Pedro, acho que o Flamengo não precisa vir através de um jornalista, né, vazar informação para divulgar isso. Eu acho que isso aí foi um erro, né? E grave, né? E pior que parece que Boto tá colocando suas asinhas de fora agora, né? E quando ele chegou no Flamengo, que você perguntava, o Flamengo tá negociando com esse jogador, ele dizia, não, isso aí eu não divulgo, não falo, só falo quando tá tudo certo, né? Já no Mundial de Clube foi totalmente diferente, né? Ele disse de treinador que gostaria de contar no Flamengo, disse de jogador que poderia vir vestir a camisa do Flamengo, né? Superando todas as expectativas, né? Bom, mas a gente tem que reconhecer o que Pedro já fez no Flamengo, né? Claro, como eu disse em alguns vídeos anteriores, Boto tá com um filme ali de Pedro. Já que ele não quer contar com Pedro, ele tá com aquele filme ali de Pedro lesionado. Pedro, quando entra, não joga bem. Isso é um fato, é uma realidade. Só que eu acho que alguém deve pegar um DVD e mostrar a ele, né? Quem foi Pedro já no Flamengo? O que é que Pedro é capaz? Porque o cara tá sem noção de tudo. Ele não tem noção. Ele não tem noção quem é Pedro, pessoal. A verdade é essa, né? Ele não sabe quem é Pedro, né? Como eu disse, ele tá pegando aí o recorte depois da lesão. Realmente, Pedro entra, não joga bem. Esse estilo de jogo, principalmente do Mundial, né? Não é com o Flamengo pressionando. É do Flamengo pressionando e recuando, né? Uma coisa é o Flamengo jogar aqui no futebol brasileiro. O Flamengo pressiona e joga adiantado, né? Bem adiantado, né? Já no Mundial de Clube não. Você pressiona, recua um pouquinho para sair ali, podemos dizer, até no contra-ataque. E realmente essa situação aí não é uma situação, muitos dizem que o estilo de jogo de Felipe Luiz não é bom para Pedro, né? Mas eu não vejo. Quando um atacante é bom, pessoal, não importa o estilo de jogo. Qualquer estilo de jogo ele vai fazer gol. Principalmente o jogador com as características de Pedro. Jogador com as características de Pedro, não importa se ele vai jogar ofensivo, jogar recuado, pressionar, não pressionar, ele vai entrar e vai fazer o gol, né? E uma coisa que tem que ficar bem clara: Pedro é o atacante para colocar a bola para dentro. Ele não é atacante para marcar zagueiro, marcar lateral, como Luiz Araújo, como Everton Cebolinha, como Gonzalo Plata. Não. Ele é aquele jogador que a bola chegou, de 3 ele faz 2. Se não fizer as 3, né? Claro, pessoal, a gente tá dizendo em condições normais de jogo, né? Pedro não tá em condições normais, né? Tá lesionado. Quer dizer, voltando de lesão. Condições físicas não é a melhor, não é das melhores. Tempo de jogo, totalmente fora de tempo de jogo, né? Mas, pessoal, eu acredito aí. Eu acredito que Pedro vai ficar no Flamengo, vai dar a volta por cima. A gente precisa de um atacante, pessoal. A gente tava discutindo um dia desse quem era o substituto de Gabigol. Nos dizia, quando Pedro voltar, é ele. Aí Pedro voltou, não é. Se Pedro for embora, quem é que vai ser? Quem é o atacante? Bruno Henrique joga de atacante, quebra o galho.
Juninho não dá. Inclusive disse que tem proposta aí do mundo árabe, né? Eu acho que tem que liberar. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.